Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Alexandre Dumas, que foi um romancista e dramaturgo francês, nascido em 1802 e falecido em 1870. Conhecido como Alexandre Dumas pai, é o autor dos clássicos do romance de capa e espada de grande aceitação popular, Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Alexandre David de la Pelletière, conhecido como Alexandre Dumas, pai, nasceu em Villers-Cotterêts, no departamento de Aisne, próximo de Paris, a 24 de julho de 1802. O seu avô era o marquês Alexandre Antoine David de la Pelletière, que, estando a residir em Santo Domingo, Saint-Domingue em francês, no atual Haiti, onde tinha adquirido uma pequena exploração agrícola, teve 4 filhos de uma escrava crioula. Quando voltou para a França, vendeu os filhos escravos no Haiti, mas com direito a resgate, para pagar a passagem, pois vivia uma vida de devassidão e estava na miséria. Em França, vendeu os seus bens e em 1780 voltou a São Domingo para recomprar o seu primogênito e trouxe-o para Paris, onde o reconheceu como seu filho e lhe deu o nome de Thomas Alexandre David de la Pelletière. Em 1786, com 24 anos, Thomas Alexandre desentendeu-se com o seu pai, que continuava a ser um perdulário, e decidiu alistar-se no exército como simples soldado. Renunciou ao apelido nobre do pai e adotou o da sua mãe, Dumas. Rapidamente se salientou entre os seus camaradas de armas pela sua força hercúlea e aos 30 anos já era coronel. O general Dumas, como ficou conhecido, tornou-se uma grande figura militar do exército de Napoleão Bonaparte e liderou mais de 50 mil soldados durante as batalhas na Itália e no Egito. Aos 30 anos, o general Dumas casou com Marie-Louise Elisabeth Labouré, filha de um estalajadeiro, de quem teve 2 filhas, a mais nova das quais morreu em bebê, e um filho mais novo, 9 anos, do que a irmã, que foi Alexandre Dumas, em português Alexandre Dumas. Quando caiu no desagrado de Napoleão, deixou o exército e em 1806, quando Alexandre tinha 4 anos, morreu. Devido à falta de dinheiro, a mãe voltou para a casa dos seus pais, em Villers-Cotterêts, que a ajudaram a criar a filha e o filho. Alexandre conseguiu aprender a ler e escrever quase que de maneira autodidata. Tinha 9 anos quando entrou no colégio do Abbé Grégoire, em Villers-Cotterêts. Ali fez o ensino primário, estudou latim e gramática e permaneceu até 1813. Aos 13 anos, o pequeno Alexandre não sabia quase nada. As suas únicas leituras eram a Bíblia, histórias mitológicas, a história de Robinson Crusoe, os contos das Mil e Uma Noites e pouco mais. No entanto, tinha adquirido uma caligrafia excepcional. Em 1823, atingiu a maioridade e partiu para Paris com 53 francos no bolso para escapar da pobreza e da humilhação que ele e a sua mãe tinham experimentado desde a morte do general e ainda mais desde que morreu Claude Labouré, o seu avô materno. Foi recebido pelo general Foix, amigo do seu pai, que, ao ver a sua caligrafia esmerada e elegante, lhe conseguiu primeiro emprego num cartório notarial e depois o lugar de secretário do Duque de Orleans, futuro rei Luís Filipe de França. Este emprego garantiu-lhe o sustento em Paris e, através dele, descobriu os salões parisienses e multiplicou as suas ligações. Este contacto com a alta sociedade também lhe trouxe dissabores por causa das suas origens.
Dumas foi frequentemente alvo de sarcasmo racista por parte dos seus contemporâneos, que arrancaram réplicas mordazes. Por exemplo, durante uma discussão acalorada sobre a recente teoria da evolução de Charles Darwin, que ele defendia, um oponente disse-lhe: "A propósito, querido mestre, você deve saber muito sobre negros." "Oh, com certeza", respondeu ele. "O meu pai era mulato, o meu avô era negro e o meu bisavô era macaco. Veja, senhor, a minha família começa onde a sua termina." O emprego deu-lhe também acesso à Comédie Française. Ao assistir à representação de Hamlet de Shakespeare, Alexandre Dumas ficou fascinado pelo teatro e acreditou que poderia criar algo igual ou melhor. Em conjunto com Adolphe Levin, um diretor teatral, Alexandre Dumas escreveu o vaudeville em um ato, La Chasse et l'Amour, a caça e o amor, que foi um grande sucesso quando estreou em setembro de 1825. Depois de algumas peças menos conseguidas, escreveu, após cuidadosas pesquisas, Henri III et sa cour, Henrique III e a sua corte, uma peça cheia de emoção, que teve o mérito de ter iniciado o teatro romântico em França e foi levada à cena pela primeira vez em 10 de fevereiro de 1829 na Comédie Française. Além do sucesso, teve a honra de ver presentes no espetáculo o Duque de Orleans e futuro rei, e também seu antigo patrão, e a sua comitiva. Alexandre Dumas participou na Revolução de Julho de 1830, conhecida como Trois Glorieuses, que depois o rei Carlos X e o substituiu no trono de França pelo Duque de Orleans, né? Tanto o seu ex-patrão, que governaria com o nome de Luís Filipe e que o nomeou capitão da Guarda Nacional. À medida que a vida em França retomava lentamente a normalidade, Alexandre Dumas voltou aos seus sucessos no teatro. Os mais importantes dessa fase foram Christine, de março de 1830, Antony, que triunfou em 3 de maio de 1831, La Tour de Nesle, que significa a Torre de Nesle, em maio de 1832, e que teve mais de 800 representações sucessivas, e Caen, de agosto de 1832. La Tour de Nesle, portanto, aquela Torre de Nesle, é uma peça escrita em coautoria com Frédéric Gallardet e baseada nos acontecimentos verídicos da vida da rainha Margarida de Borgonha, que recebe a visita dos seus 2 filhos ilegítimos cerca de 20 anos depois de os ter mandado matar. Foi considerada como a obra-prima do melodrama francês. Com o fim da censura aos jornais em 1830, a imprensa de grande circulação desenvolveu-se em França e alcançou a média e a pequena burguesia. Alexandre Dumas resolveu então começar a dedicar-se aos romances, ao aperceber-se da alta procura dos jornais por romances seriados, ou seja, romances publicados em episódios. Depois de algumas séries menos conseguidas, veio o sucesso em 1838 com Le Capitaine Paul, o Capitão Paulo, adaptado de uma peça que tinha sido rejeitada, o qual foi publicado no jornal La Presse. Dumas provou então ser um produtor astuto ao criar um estúdio que lançou centenas de histórias, todas sujeitas à sua apreciação pessoal. Alexandre Dumas teve inúmeras amantes ao longo da vida, havendo quem afirme que terá deixado dezenas de filhos ilegítimos. Certo é que foi pai, pelo menos, de 4 filhos fora do casamento. O mais velho desses filhos nasceu em 1824, da relação com Laure Labé, uma costureira que conheceu quando chegou a Paris, e se tornou a sua primeira amante. O menino,
que recebeu o nome do pai, foi reconhecido por este em 1831 e seguiria os seus passos como romancista e escritor de peças teatrais. Para os distinguir um do outro, o filho é conhecido como Alexandre Dumas Filho. Em francês, Alexandre Dumas Fils. A sua obra mais conhecida é A Dama das Camélias. Eu depois talvez venha um dia a fazer também um programa sobre ele. Na altura em que reconheceu este filho, nasceu de um caso com a atriz Belle Clysamner, a sua filha Marie-Alexandrine Dumas, que veio também a ser uma mulher de letras, escritora e pintora. Em 1840, Dumas casou-se em Paris com uma das suas amantes, a atriz Ida Ferrier, e mudou-se com ela para Florença. Mas em 1844, assim que se esgotou o dote dela, separaram-se sem terem chegado a ter filhos. Dumas teve pelo menos mais 2 filhos ilegítimos. Henri Bauer, nascido em 1851, que era filho de Anna Bauer, e que também foi escritor, e Micaela Clélie Joseph Elisabeth Cordier, nascida em 1860, filha da atriz Émilie Cordier. O seu último caso conhecido foi com a atriz americana Ada Isaacs Menken, que conheceu no início de 1867, assim já quase no fim da vida. Alexandre Dumas escreveu romances e crónicas históricas com muitas aventuras que estimulavam a imaginação do público francês, bem como dos muitos países para cujos idiomas foram traduzidos. Nesse trabalho foi ajudado ao longo da sua carreira por cerca de 70 assistentes, o primeiro dos quais foi Auguste Maquet, um jovem professor de História. Auguste Maquet foi encarregue de propor os temas e escrever o primeiro esboço de muitas obras, reservando Dumas para si o cuidado dos diálogos, os inconfundíveis e cativantes trejeitos da trama. Dessa colaboração surgiram, entre muitas outras obras, os célebres romances Les Trois Mousquetaires, Os Três Mosqueteiros, de 1844, e Le Comte de Monte Cristo, O Conde de Monte Cristo, de 1846. Os Três Mosqueteiros começou a ser publicado em 1840 como romance seriado no jornal Le Siècle. Primeiro romance da série de capa e espada, foi depois, em 1844, lançado em livro e deu a Dumas fama internacional. A trama, altamente elaborada, cheia de ação, com boas doses de humorismo e erotismo, conta as aventuras do cavaleiro D'Artagnan e dos seus 3 amigos, Athos, Porthos e Aramis, ao serviço do rei Luís XIII e da rainha Ana da Áustria, e enfrentando as ciladas do cardeal Richelieu. A obra foi adaptada para o teatro, para o cinema e para a televisão com um grande sucesso. Eu depois falarei lá mais para o final, mais deste romance que andei a ler esta semana. No seguimento dos Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas publicou 20 ans après, 20 anos depois, em 1845, e Le Visconte de Bragelonne, o Visconde de Bragelonne, em 1847. Volume em que apareceu a famosa história do Homem da Máscara de Ferro. O Conde de Monte Cristo. Esse voltou às aventuras de capa e espada, em episódios, quando terminaram, portanto, de ser publicados os Três Mosqueteiros. Mas não conseguiu suplantar aquele. Publicado entre 1844 e 1846, conta a história do promissor marinheiro Edmond Dantès, preso injustamente por um crime que não cometeu. Na prisão faz amizade com um abade muito culto, que lhe indica onde encontrar uma imensa e antiga fortuna que o Dantès depois utiliza para se vingar daqueles que o traíram, disfarçado como o Conde de Monte Cristo.
Alexandre Dumas publicou no espaço de 7 anos, ou seja, entre 1844 e 1850, com a colaboração lá do Auguste Maquet, todas as grandes obras que assegurariam a sua reputação. Para além daqueles dois que já indiquei, foram publicados nos jornais La Presse, Le Siècle, Le Constitutionnel e Le Journal des Débats, mais os seguintes. La Reine Margot, a Rainha Margot, entre 1844 e 1845. Une fille du régent, a filha de um regente, em 1845. Les Chevaliers des Maisons Rouges, o Cavaleiro da Casa Vermelha, em 1845-1846. La Dame de Montsoreau, a Senhora de Montsoreau, 1845 e 1846. Joseph Balsamo, José Balsamo, nos anos 1846 e 48. Les 45, os 45, entre 1847 e 1848. E Le Collier de la Reine, o colar da rainha, nos anos de 1849 e 1850. O trabalho como escritor rendeu muito dinheiro a Dumas, porém vivia endividado por causa dos seus altos gastos com mulheres e do seu estilo de vida. Com os proventos da escrita, mandou edificar um sumptuoso palácio nos arredores de Paris, a que chamou o Castelo de Monte Cristo, um edifício de estilo misto, ao mesmo tempo renascentista, barroco e gótico. Para a sua inauguração, deu uma festa para a qual convidou toda a Paris. Estiveram cerca de 600 pessoas, no dia 25 de julho de 1847, que era o dia a seguir ao seu aniversário. O grande e dispendioso château estava constantemente cheio de pessoas que se aproveitavam da sua generosidade. Também em 1847, a sua esposa, portanto, Aida Ferrier, de quem já estava separado, como vimos, pediu-lhe uma pensão e a devolução dos 120.000 francos do seu dote. Tanto que ele tinha esbanjado, não é? Em 10 de fevereiro de 1848, o tribunal deu-lhe razão e ordenou a venda do castelo de Monte Cristo para pagar a pensão de alimentos e o dote. Quando foi declarado o Segundo Império e o rei Luís Filipe foi deposto, o Alexandre Dumas estava arruinado e teve de se mudar para Bruxelas em 1851 para fugir aos credores. Aí permaneceu cerca de 2 anos e continuou a escrever, tendo começado a redigir as suas memórias. Em abril de 1853, Dumas cedeu 45% da propriedade literária das suas obras presentes e futuras aos seus credores e assim pôde regressar a Paris, onde fundou um diário com o nome Les Mousquetaires, onde publicou as suas memórias e outras obras. O jornal fechou no ano de 1857, quando então Dumas se retirou dele. Lançou então um semanário, o semanário Le Monte Cristo, que foi publicado até 1860. Mas esperavam mais um desaire. Em 1858, o ex-colaborador, aquele Auguste Maquet, processou Dumas e obteve 25% dos direitos de autor sobre 18 romances, né? Aqueles que tinham escrito em colaboração. Embora não o direito de propriedade deles. Então, Dumas viajou para a Rússia, onde o francês era a língua mais falada pela gente nobre, e as suas novelas eram muito populares. Ali passou 2 anos. Em 1860 mudou-se para a Itália, em busca de novas aventuras e de inspiração para mais histórias. Apoiou a causa da União Italiana de Giuseppe Garibaldi, tendo vendido bens para adquirir armas. Foi nomeado diretor das escavações em Pompeia e conservador do Museu de Nápoles. Mas em 1864 demitiu-se e regressou a Paris. Enquanto esteve na Itália, escreveu muitas obras que foram publicadas naquele país e ou em França, por vezes com nomes diferentes num país e no outro.
Depois de regressar ao seu país, continuou a escrever e publicar em jornais, entre os quais o seu novo jornal Le D'Artagnan. Entre a prolífica obra de Alexandre Dumas podem destacar-se, além dos já indicados, os romances Jorge, de 1843, Les Frères Corse, Os Irmãos Corsos, de 1844, La Tulipe Noire, A Tulipa Negra, de 1850, Catherine Bloom, 1854, e Les Meneurs de Loup, O Líder de Lobos, em 1857. Apodado como Rei de Paris, Dumas ganhava fortunas com a mesma rapidez com que as perdia, agraciando amigos e amantes, jogando e dando-se a todo o tipo de extravagâncias. Em setembro de 1870, após um acidente vascular cerebral que o deixou semi-paralisado, Alexandre Dumas mudou-se para a casa do seu filho em Puy, um distrito à beira-mar, nordeste de Dieppe. Ali faleceu a 5 de dezembro de 1870, com 68 anos, e foi sepultado no cemitério de Villers-Cotterêts, portanto a localidade não tinha nascido. O seu corpo foi exumado em 30 de novembro de 2002 e, numa cerimónia televisiva, o seu novo caixão, carregado por 4 homens vestidos como os mosqueteiros Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, foi transportado em procissão solene até ao Panteão de Paris, o grande mausoléu de França, não é? Onde estão sepultados grandes filósofos e escritores. No seu discurso, o presidente Jacques Chirac disse: "Contigo nós fomos D'Artagnan, Monte Cristo ou Balsamo, cavalgando pelas estradas de França, percorrendo campos de batalha, visitando palácios e castelos. Contigo nós sonhamos." Numa entrevista após a cerimónia, Chirac reconheceu o racismo que existiu, dizendo que esse erro foi agora reparado com o sepultamento do Alexandre Dumas, ao lado de outros autores como o Victor Hugo e o Voltaire. A França produziu vários grandes escritores, mas nenhum deles foi tão lido como o Alexandre Dumas. As suas obras completas somam 177 volumes. Os seus livros estão traduzidos em quase 100 idiomas e inspiraram mais de 200 filmes. É o 13º autor mais traduzido para uma língua estrangeira, com um total de 2.540 traduções. As suas histórias inspiraram e continuam a ter impacto em pessoas de diferentes períodos, idades e culturas. Ora, conforme prometi, eu desejaria agora falar-vos então de Os Três Mosqueteiros, que eu tenho aqui numa linda edição de Relógio d'Água, com uma capa fantástica. E, para não me dispersar, tenho aqui, portanto, uma resenha que vos vou ler. Ao abrir as páginas de Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, o leitor é imediatamente transportado para uma França do século XVII, repleta de duelos, conspirações e um espírito de camaradagem que tornou este romance um dos pilares da literatura de aventuras. Publicada originalmente em 1844, a obra permanece até hoje vibrante, graças ao seu ritmo acelerado, aos personagens carismáticos e às reviravoltas constantes que Dumas tão magistralmente orquestra. A narrativa segue o jovem D'Artagnan, um gascão impetuoso que deixa a sua terra natal em busca de glória e se torna amigo inseparável dos lendários mosqueteiros do rei, Athos, Porthos e Aramis. Parece ser um jovem tímido, inocente e desconhecedor dos usos e costumes da capital, cuja única qualidade é ser um exímio espadachim.
mas rapidamente se adapta a um meio que desconhece e ganha a admiração e a amizade dos três mosqueteiros, acabando mesmo por superar a sua fama e de se posicionar no centro da narrativa. Unidos pelo lema "um por todos, todos por um", os quatro embarcam em missões perigosas, lutando tanto pela sua honra de gentis homens como pela sua sobrevivência. A trama, entrelaçada por intrigas palacianas e paixões arrebatadoras, destaca a luta contra o astuto cardeal Richelieu e a misteriosa Lady de Winter, que elege os quatro amigos como os seus maiores adversários. Mas serão eles os únicos que não vão conseguir vencer e muito menos eliminar. Dumas utiliza esses antagonistas para testar a lealdade, a coragem e a inteligência dos quatro heróis, mantendo o leitor continuamente em suspense. Alexandre Dumas constrói um universo vívido, repleto de detalhes históricos, mas sem nunca sacrificar a fluidez da narrativa. O diálogo ágil, o humor subtil e as cenas de ação tornam a leitura envolvente e acessível, mesmo para quem normalmente evita os romances históricos ou não é propriamente assim um fã de romances de aventuras. Os cenários são realistas e os personagens muito bem construídos. Cada um dos quatro amigos mosqueteiros tem uma personalidade diferente, mas complementar da personalidade dos outros seus camaradas, constituindo, portanto, a equipa perfeita. Também os vilões estão tão bem construídos que mais parecem a imagem do diabo, nomeadamente a Milady, uma fera cheia de segredos e artimanhas que não hesita em usar todos os trunfos para conseguir os seus objetivos inconfessáveis. Mas, mais do que um relato de feitos heróicos, Os Três Mosqueteiros é uma reflexão sobre amizade, lealdade e o preço da honra. O romance ultrapassou as fronteiras do tempo e influenciou diversas gerações, inspirando adaptações para o cinema, o teatro e a televisão, como eu já disse atrás. Os seus protagonistas tornaram-se arquétipos do espírito aventureiro, do compromisso inabalável com os próprios valores e do valor da amizade e da ajuda mútua. Ler Os Três Mosqueteiros é embarcar numa jornada de coragem e de astúcia, onde a fronteira entre o certo e o errado choca muitas vezes com as exigências da honra e do amor. O talento de Alexandre Dumas reside em criar personagens inesquecíveis e diálogos vibrantes, compondo um clássico que há quase 2 séculos conquista leitores de todas as idades e em todas as latitudes. Em suma, trata-se de uma leitura essencial para quem busca emoção, história e uma boa dose de humanidade. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, em francês. Portanto, um dos mais famosos escritores de romances de aventuras, nomeadamente o grande Os Três Mosqueteiros. Espero que Deus me dê vida e saúde, para cá poder voltar na próxima semana e vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!